pessoal, nós vamos hoje falar de Mickey. Deixa eu falar pra vocês de As Mais Loucas Aventuras de Mickey. Escrito por Lewis Trondheim, com desenhos de Queramidas e cores de Brigitte Findlay, trata-se de um quadrinho francês que procura resgatar essa aura selvagem dos antigos quadrinhos Disney, criando uma história aqui que é um comentário às histórias em quadrinhos Disney, mas também a toda uma época, toda uma forma de publicar quadrinhos que não existe mais. A grande pergunta aqui, porém, essas são mesmo as mais loucas aventuras do Mickey? É isso que eu vou comentar nesse vídeo. Mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui. Esse canal só existe graças aos apoiadores, a gente tem uma campanha de financiamento recorrente, tem uma série de recompensas legais, lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos falar das mais loucas aventuras de Mickey. Bom, primeiramente eles fazem aqui uma grande brincadeira. É dito que essa história aqui é uma história perdida dos anos 60 e que saía em semanários, portanto tinha uma página de gibi por semana. Essa zoeirinha histórica serve para os autores poderem explorar certos recursos de linguagem, como por exemplo desenvolver o início e fim da ação em uma única página, mas também, como é dito que é um material perdido, eles vão pulando algumas páginas, dizendo essa página nunca foi encontrada. Como vocês podem ver aqui, pula da página 36 para a página 39. No fundo, essa brincadeira serve para eles trabalharem com elipses, ou seja, quando eles pulam algumas páginas, a gente fica simplesmente pensando, como é que eles saíram daqui e foram parar ali? E o que está por trás disso é que os autores não querem explorar assim meandros do enredo, eles querem simplesmente colocar o tempo todo o Mickey e o Donald em situações extremamente absurdas. Notem como o desenho tanto estilizado foge um pouco das convenções daquilo que se procura fazer em torno do Mickey, e o mesmo vale para o Donald, Tio Patinhas, Professor Pardal e companhia. A história em si é bastante simples. O Bafo da Onça, junto com os irmãos Metralha, sequestraram todo o dinheiro do Tio Patinhas a partir de um raio encolhedor. E daí o Mickey e o Donald precisam ir atrás dos bandidos e nisso se metem em uma série de aventuras, ou melhor, desventuras mesmo. A todo momento eles estão esbarrando em cidades ou civilizações perdidas e em animais cada vez mais absurdos e fantásticos. A gente vê desde dinossauros até animais da Era do Gelo. A ficção científica aqui também faz a sua presença a partir de tecnologias fantásticas, mostrando que eles vão parar inclusive na Lua. Esse gibi aqui quer tanto evocar esse imaginário inventivo, selvagem dos quadrinhos Disney, que acaba em certos momentos beirando o nonsense, quando eles voam aqui num cogumelo, e conforme eles precisam acelerar, levantar voo ou pousar, eles vão furando alguns cogumelos. Já o humor é muito mais ácido que esses desenhos infantis que a gente vê hoje de Mickey e companhia. Como, por exemplo, nessa página aqui, onde o Mickey precisa despachar a Minnie, falando que vai para uma grande aventura, a Minnie não dá bola, até que ele diz que a Margarida deu um beijo na orelha dele, daí ele leva um tabefe da Minnie e consegue finalmente se livrar dela. Mickey aqui continua sendo aquele bom moço, inclusive ele é bastante inteligente, só que isso é um elemento de piada na história. Afinal, esse bom mocismo dele faz com que ele muitas vezes não consiga fazer coisas extremamente objetivas porque ele tem que ser um bom moço. Como na cena em que ele, para perseguir os bandidos, precisa convencer um menino a vender o seu patinete. E o menino não quer dar por nada, e daí o Mickey fica dizendo, veja, eu sou bom, eu não tô querendo roubar, eu tô querendo comprar. E nesse debate infindável, os bandidos já conseguem fugir para muito longe. Inclusive aqui é um elemento de metalinguagem que funciona muito bem nesse quadrinho, que é quando o Mickey, diante do chefe O'Hara, que foi encolhido, acaba sem querer pisando e esmagando ele. Para não mostrar esse momento tão violento, aqui é dito que essa página não foi encontrada inteira, então, portanto, esses últimos quadros aqui, como vocês podem ver, tá rasgado. Inclusive, fica na dúvida pra gente saber se o Mickey realmente pisou no chefe O'Hara e depois se livra do corpo, jogando ele na privada. Já o Donald aqui é uma figura extremamente impulsiva, um tanto estúpida, e que é bastante interesseiro. Donald quer uma boa vida, só que ele se ressente que quem consegue essa boa vida é Gastão, e por mais que ele esteja bastante disponível aos chamados do Tio Patinhas, ele se incomoda muito com o quanto isso coloca ele em furadas e faz com que ele inclusive contraia dívidas. Inclusive toda a confusão aqui começa porque o dinheiro do Tio Patinhas é roubado, parte culpa do Donald, e daí o Tio Patinhas diz pro Donald, ou você me restitui toda a minha fortuna, ou você sai atrás dos bandidos e resgata ela. Portanto, não é um Donald muito nobre, entendeu? Ele não está indo pelo seu espírito aventureiro, ele está indo porque ele está endividado. Lewis Trondheim e Queramidas aqui procuram resgatar uma série de tropos comuns aos quadrinhos Disney. Resgata essas histórias de investigação, muito presente em alguns quadrinhos do Mickey, traz também esse elemento de ficção científica, dessas máquinas maravilhosas, muito associadas ao Professor Pardal, porém, a ênfase aqui está no humor antropológico, ou melhor, um comentário sobre o humor antropológico, tão característico de autores como Karl Barks. Cabe lembrar que a fase histórica do Karl Barks, pela revista do Tio Patinhas, fez com que a gente se acostumasse com essas histórias de civilização perdida, de natureza selvagem, de animais nunca antes vistos pelos seres humanos, ou que supostamente já estavam extintos, mas agora você pode
pode ver nessa ilha perdida, nessa civilização não encontrada. Ao hiperbolizar isso aqui nesse quadrinho, ou seja, exagerar mesmo essas características do humor antropológico, isso acaba se tornando uma reflexão sobre essa própria maneira de fazer humor, mostrando o quanto que ela tem de clichê e inclusive de estigmatização do outro. Então, como vocês podem ver, As Mais Loucas Aventuras de Mickey é um quadrinho bastante interessante e eu diria até muito gostoso de ler. Agora, uma coisa tem que ser dita, né? Não são as mais loucas, está bem longe disso. Afinal, é um quadrinho Disney feito sob a chancela da própria Disney. Ou seja, a crítica e a piada vai até um certo ponto, e também não pode mais passar disso. Afinal, Disney não vai querer que profanem marcas como Mickey, Donald, ou seja, a zoeira é legal e tal, mas é assim, ó, zoeirinha. Vocês querem saber quais são, então, as mais loucas aventuras do Mickey? Bom, a gente pode encontrar algumas como as adaptações que foram feitas no Japão, sobretudo no período da guerra. Ou aquelas que saíram em 1971 na Air Pirates Funnies, inclusive uma revista que foi processada pela Disney, não pode ser republicada, e que traz um Mickey extremamente obsceno, ele mata, ele tem tesão, ele quer muito transar. Se vocês quiserem, um dia eu faço a história aqui da Air Pirates Funnies, porque é muito interessante, inclusive a história desse processo que foi um tanto longo da Disney contra o pessoal da revista. Mas enfim, galera, fica aqui a sugestão de leitura, como eu disse, não é a mais louca aventura do Mickey, mas ainda assim é uma aventura muito boa. E me diga você se quer que eu comente mais quadrinhos Disney aqui. Quais HQs que vale a pena eu falar? Como sempre, peço que você nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!